Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Podcast Entre Nós. O programa que tem, assim, a promessa, vamos dizer assim, de a gente conversar a respeito de relacionamentos e desatar alguns nós. Conversar a respeito de temas que nos servem muito para o aprendizado pessoal, para o nosso aperfeiçoamento e para o nosso convívio de uma maneira geral. Eu sou Gustavo Cruz, sou anfitrião do programa Entre Nós e sempre estou aqui ao lado dos nossos personagens que fazem parte desta história. Apresentador Sherlock, que está conosco, a psicóloga Ana Luísa Costa e também a nossa psiquiatra de plantão, a Sarah Hickel, que está conosco aqui. Hoje a gente tem uma entrevistada muito especial, daqui a pouco o Sherlock vai apresentar. E antes disso, eu gostaria que você já fizesse parte da nossa comunidade aqui no YouTube. Você que nos assiste da TV, nosso muito obrigado. Nós estamos aí todas as segundas-feiras, às 10 da noite, para todo o Brasil, na Sky. E a gente espera que você curta, compartilhe e participe interagindo com o nosso programa. Para isso, as nossas redes sociais estão abertas, o nosso Entre Nós faz parte agora também do seu convívio nas redes sociais. Antes de tudo, queria agradecer a Music Box, que é a nossa patrocinadora do programa. É uma caixinha amplificadora para celulares e você pode fazer, inclusive, a sua personalização no verso da caixinha. Basta você entrar no musicbox.eco.br e fazer você também parte da Music Box. É bem bacana, bem fácil de usar e ela amplifica 2 vezes mais o som do seu celular. Muito bom para você que quer ver o seu podcast aqui na Music Box. Cadê a minha? Passa a parte você também. Fazer as vias da casa aqui, apresentações especiais, a nossa psicóloga, a Ana Luísa. Tudo bom, Luísa? Um like para o Gustavo, que falou muito bonito. Ando treinando. Olá, você que está em casa, bem-vindo ao nosso programa, que sempre tem o intuito de simplificar assuntos complexos e profundos. Espero que seja útil para os seus relacionamentos e que você faça bom uso dessas informações passadas de maneira leve e descomplicada. Muito legal, né? Nosso programa. Eu tenho sido abençoado, eu estou dizendo, né, para minha família, os meus amigos, porque estar aqui na presença de todos vocês em casa e aqui nos nossos estúdios, da Luísa, do Sherlock, da nossa psicóloga, da nossa psiquiatra também, a Sarah Hickel, tem sido um prazer enorme porque a gente tem aprendido tanto aqui, né? E às vezes, né, é tão difícil a gente ter tempo e também tempo para ir na psicóloga, né, no psiquiatra, para poder tratar os nossos assuntos, e aqui a gente trata de uma maneira bem legal. Sherlock, o nosso comunicador, o nosso homem das mulheres. Tudo bom, Sher? Olá, Gu, tudo bem? Tudo bem, queridos? Sejam bem-vindos. E hoje vamos falar de uma relação tóxica entre famílias, familiares. E assim, estamos hoje com Mirella Teider, maquiagem artist, que é muito acostumada a ter essa atmosfera de família, impactos, diferenças, casamentos, formaturas. Então acho que ela vai ter bastante coisa pra gente falar com a gente hoje sobre essa relação engraçada, às vezes Complexa. né? Tóxica. E aí, Mi, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz de estar aqui. E vamos aí compartilhar desse momento que a gente faz parte, que são os casamentos, aniversários, formaturas. Isso mesmo. Onde a gente presencia muitas coisas assim meio diferentes, né, Cher? A gente teve, inclusive, né, juntos esses dias, a gente teve 15 anos, teve 3 15 anos, então foi 3 famílias diferentes. Então a gente consegue fazer esse comparativo muito fácil. E a gente teve uma, né, que foi um pouquinho mais complicada. O que a gente vê nessa relação? A gente vê que a filha não tem voz, né? Não, nem um pouco. Tiram a voz. Então, digamos que a matriarca, ela se põe no lugar de eu mando, eu pago, eu quero que faça. Então, acho que isso começa esse invés tóxico. E a menina, desde cedo, ali com 15 anos, já começa a ser podada. Sim. Da sua personalidade, ter que se encaixar naquele padrão, naquela hierarquia da família, daquilo que os pais esperam, de toda essa introdução na sociedade. E às vezes a menina nem quer estar ali, nem quer fazer aquilo, mas está ali inserida com seu sapato alto, seu penteado, sua maquiagem. Muitas vezes a gente vê essa menina, é uma menina, né? Ela não quer se tornar mulher. É engraçado ela ainda isso. Tá Mas é na imposto. fase É criança. imposto. Você acha,
Você acha, Luísa, que hoje em dia perdeu um pouco essa questão de você construir a tua própria identidade e ser construída a sua identidade, né, do teu externo está muito mais forte hoje em dia? As pessoas estão se perdendo, assim, a sua genuinidade. Perdi a palavra. Genuinidade. Genuinidade, isso. Está se perdendo isso? Eu acredito que nós estamos doentes nos polos, né? Ou nessa coisa que o adolescente, né, ou nessa fase de tomar algumas decisões, está totalmente solto, confundindo liberdade com libertinagem, né? Então eu acho que aí a gente se engana, que é o contrário disso que vocês estão dizendo. Então você pode escolher tudo. Veja, você não tem nem, né, a função executiva do seu cérebro nem está pronta, né? Formado. Depois a Sara fala melhor sobre essa parte, mas não está formado ainda para que você decida coisas. Então, um excesso de liberdade que vai para o viés da libertinagem, e se não é esse polo, é aquele outro polo que então eu decido por você, como você vai ser, sua profissão, como você deve se comportar, com quem você deve se relacionar, que cria então uma apatia, né, na pessoa. E é muito forte isso dos pais, né, com os filhos, né? Cria uma certa resistência de vocês, né, se impor, afrontar os pais. Existe isso? Eu acho que sim. Eu acho que um dos complicadores, eu como mãe de 2 filhos, né, eu entendo que um dos complicadores é a gente achar que o filho vem a serviço de nos satisfazer. Né? O filho não vem com esse serviço, o filho vem como uma passagem, né, através de nós para fazer algo na vida, para ter algum propósito, para se desenvolver. E nós como pais deveríamos ser cuidadores, observadores, mas não autoritários, né? Então, assim, quanto pai e mãe a gente vê querendo se desenvolver através do filho? Meu sonho era ser bailarina, enfia a menina no balé, a menina nem gosta de balé. Uma frustração, né? Isso é tóxico. Isso é tóxico, né? Porque é o meu sonho. Então, assim, o filho não é sua profissão. Não pode ser, senão tá errado, né? Então, eu acho que a toxicidade começa a se colocar aí. Quando a gente cria filhos para satisfazer necessidades ou desejos nossos que nós mesmos não atendemos. Faz muito sentido mesmo. Mirella, algum caso pitoresco, né? Você, né, como maquiadora, né? Como é que é? Make artist. E você teve algum caso pitoresco? Você contou um caso pitoresco no começo aqui. E essas festas, eu já vi casamento, no dia do casamento, ter problema entre os noivos, né? Passou por alguma trava dessa, alguma toxicidade no dia de alguma festa dessas que você participou? Assim, no dia, assim, não, mas a gente sabe histórias, assim, não que a gente estava presente, mas que aconteceu. Por exemplo, da noiva está grávida e o marido traiu no dia da festa, aí ela pegou. Isso acho que não tem como ser mais tóxico que isso, no dia do seu casamento. E o pior, esse caso que ela tá falando aconteceu, a gente presenciou e tão junto. Olha aí, o perdão. E é interessante falar de perdão, porque na família a gente costuma perdoar mais. Não tem isso também? Porque é sangue, A gente né? não chega nem a perdoar, a gente releva, né? A gente releva, que eu acho que assim, tem certas coisas que eu pelo menos não escuto, sabe? A gente bloqueia a nossa mente para não escutar. Que se for levar a pé da letra certas pessoas dentro da família, além de você se intoxicar, você acaba intoxicando o próximo. Que eu acho que isso contamina. Eu queria trazer a gente estava conversando antes de começar o programa, e aí a gente estava falando uma coisa importante, que é honrar pai e mãe, né? E aí eu queria trazer isso porque eu acho que tem muita gente culpada em casa, né, com essa relação pai e mãe, né, mães e pais tóxicos. Isso existe, né, e não é só na casa do vizinho, muitas vezes é na nossa própria casa, é muito difícil de admitir. Então eu queria só trazer esse conceito, né, do como eu acredito isso, para que possa ajudar as pessoas a talvez se liberar um pouco desse saco de pedra que se chamado culpa, né. Muito importante. Honrar pai e mãe não necessariamente é conviver num ambiente tóxico, né. Você precisa se ater a 3 coisas muito importantes quando você tem familiares tóxicos: intensidade, frequência e duração dos encontros, né? Não dá para passar um fim de semana inteiro se intoxicando da presença daquela pessoa, mas quem sabe 2 vezes por mês você consiga um café de 15 minutos. Então, não é fechar completamente a porta, mas também não é agir como se aquilo não existisse. Honrar pai e mãe não é conviver ou aguentar. É você honrar o sopro de vida, aquela semente, através daqueles seres, com todos aqueles problemas. Eu tenho a oportunidade de estar aqui para fazer algo com essa possibilidade de estar vivo.
né? Então, eu acho que as pessoas confundem um pouco. Então, honrar pai e mãe, eu fico preso naquela relação que me machuca e fico convivendo e fico me chicoteando, e não é. É você saber que se não fosse por eles, você não estava aqui. Ponto. E aí você mediar uma possibilidade de convivência que não te machuque, que não tire a tua sanidade mental. Não extrapole os limites. Eu acho uma coisa interessante, assim, para falar para as pessoas mais jovens, mais novas, né? Que tem a família, os pais que a gente quer ter e tem os que a gente tem, que é a realidade, né? E como que, Aninha, assim, a gente chega nisso? Como que como que passa por esse momento, assim? Como que você aceita? Como que chega lá? Porque também não é simples, assim, né? Até você entender, como que busca isso? É interessante você dizer para as pessoas mais novas, mas eu tinha uma paciente de quase 70 anos, que ela estava na terapia ainda, odiando o pai, ou achando que o pai devia algo para ela. Aos 70 anos. Então, assim, o que ela fez com a vida dela? Desperdiçou na expectativa, né, na idealização. Então, sofrendo por um pai que ela tinha 70 anos, o pai já morreu, ela já foi mãe, já foi vó, e isso intoxicou ela. Então, qual é o caminho? É eu saber que o pai e a mãe são viés de passagem para mim, e aquilo que me faltou, isso também a gente falava antes ali, aquilo que me faltou não é passível de restituição, ou seja, vamos falar de um jeito mais simples, aquele buraco que ficou daquele pai negligente, ausente, que me machucou, não vai ser tampado. Eu simplesmente aprendo a significar e conviver com aquele vazio. Por exemplo, um membro amputado, seu braço. Pode pôr uma prótese? Pode. É o seu braço igual ao outro de carne e osso? Não é. É uma coisa que vai, talvez, te dar um conforto, mas não é aquilo que era, né? Então, eu acho isso bem importante, porque aí a gente busca outros relacionamentos para tampar esse buraco. Então, quando eu vejo, eu tô me relacionando com um cara que faz comigo o que meu pai me fez sentir na infância. Então, a ideia é você saber que o que foi causado por toxicidades dentro de casa, causado foi, aceita que dói menos, que nem eu quebrei meu joelho, quebrei minha patela, tenho 2 pinos, fio de Kushner. Meu joelho nunca mais vai ser o mesmo. Não vai ser. É um outro joelho e assim, eu posso ficar sofrendo. Ai, nossa, por que eu fui lá e aquele dia quebrei se eu não tivesse ido? Porque na minha história, ou eu posso falar isso aqui, qual é o melhor que eu posso fazer? Então, acho que assim fica bem... Eu queria tentar entender também, acho que o pessoal de casa também, por exemplo, eu imagino que, por exemplo, um pai que não é o amoroso, né? E não há aqui um aperfeiçoamento pessoal, a tendência é que eu também não seja amoroso com meu filho, né? Pelo menos é isso que eu imagino, né? A reprodução automática, inconsciente. E talvez aí essa tem busca... que trabalhar. De trabalhar-se para entender o que houve lá, né, os seus ancestrais, para você aperfeiçoar. Aquela coisa de quebrar o ciclo, né? Conhecer sua história. Eu falo que é quebrar a maldição, né? Uma maldição familiar. A sistêmica quebrar a fala maldição. Mas como quebrar se eu não conheço? Se eu fico só olhando a vida do outro e não olho a minha? Eu acho que dentro da minha família, eu quebrei uma maldição que era todo mundo ser solteiro. Os casamentos não duravam, ninguém tinha paciência... O outro não me entendia, o outro só pensava em si, e eu vivi isso. Porém, dentro do meu relacionamento, já estou 21 anos casado e não tem isso. Te confesso, depois de uns 10 anos, a gente tem uma certa falta de empatia, você começa a ficar um pouco mais egoísta, você quer mais o seu tempo. Porém, quando você tem uma relação, um exemplo de relação que já foi tóxica e você não quer passar por isso, o que você faz? A diferença. Exato. Ou você faz a diferença, ou você vai fazer igual. E você serve de exemplo agora. Então temos que quebrar essa maldição. Isso é uma maldição. É uma relação tóxica, descomprometimento, pessoas que não são reais. A pessoa tóxica nunca mostra quem ela é. A pessoa tóxica é uma pessoa envolta em dor. Ela tem um corpo de dor, né? Então, assim, não é que essa pessoa é só uma pessoa má, mas ela se tornou um corpo de dor. Então, ela reage frente a todos aqueles traumas dela, sendo tóxica, amarga, ela barganha, ela ironiza, ela é sarcástica. Acho que todo mundo tem um tio, um primo, um sobrinho, alguém que tem essa personalidade. Não estamos dizendo que essa pessoa é ruim, tá, gente? Você tem? Tenho. Eu tenho, você tem? Você tem? Com certeza. Entendeu? E o que a gente faz nesse tipo de relação? Supera.
A palavra é superar. Sabe o que a gente faz com quem humilha a gente, com quem pisa? Supera. Supera. Como você falou, a dor tá ali. Quem que vai fazer essa dor doer? Você. Eu tenho uma técnica, mas depois... Diga lá, Mirella, diga lá. As pessoas que às vezes, por exemplo, eu imagino assim, um adolescente, alguém assim, ele ainda não pode sair daquela situação, ele ainda tá ali. O que a gente pode, assim, falar para essas pessoas? Uma coisa que eu tenho, assim, é não absorva. Não pegue pra você. Saiba olhar que aquilo não é com você. Saiba ver a dor daquela pessoa. Saiba ver que aquilo não é pra você. É um problema dela. Que você provavelmente não vai poder resolver. E você tem que resolver o seu. Busque já desde cedo o seu. E saiba olhar. Porque às vezes se a gente sabe ver isso cedo, a gente não sofre tanto. Não precisa passar por todo esse processo. Então é uma coisa legal, assim, eu acho. Sim, eu acho que segue o seu caminho, né? Uma colocação pra gente falar pra quem ainda não pode sair dessa situação, pra quem não pode se afastar, pra quem ainda tá preso nisso. Às vezes não é nem um adolescente, é um pai, uma mãe doente, que você tem que estar ali, mas continua sendo seu pai, sua mãe doente tóxico. Que não importa muito a situação, mas você precisa estar ali. Como que lida com isso, assim? Você falou um ponto muito importante, que é a empatia. Todo mundo fala, mas empatia, mas o que é empatia? É isso que você falou. É você olhar para o outro e enxergar pelos olhos do outro o que está acontecendo, tentar entender por que está se manifestando daquela maneira, o outro está, né? E é interessante você ter esse pensamento. E vamos chamar a nossa força-tarefa? Venha. Eu já tô vendo ela, olha aqui pelo monitor, aqui, já vejo ela vazando no vídeo às vezes aqui também, e o pessoal em casa falando assim, mas o que será que está acontecendo, né? Então, vamos chamar a partir de agora a nossa psiquiatra em ação, a doutora Sara Hickel. Oi, Sara, você já está aqui nos observando faz um tempinho que a gente já está vendo você aqui. Tudo bom, Sara? Tudo bem, bom dia. A vontade que dá é sempre fazer algum comentário, né? Mas estou aqui só observando, né? Então, acho que para pegar um pouquinho do gancho do que a Mirella falou, né? Acho que quando o outro fala, ele não fala da gente, ele fala de si mesmo. Né? Então, acho que isso ajuda a separar o que é do outro, o que é meu. O adolescente, ele ainda está imaturo, ele ainda não tem toda a identidade formada, então ele é muito poroso. Aquilo que chega, às vezes, entra, né, adquire um significado. Eu sempre falo para os adolescentes, se você vive situações, né, difíceis dentro de casa, o que você pode fazer? Estude e tenha a tua autonomia. Né? Porque daí você vai decidir o que você quer, você vai construir a vida do jeito que você acha que é melhor para você, né? Porque a relação tóxica, ela é sempre uma relação de poder, né? A gente precisa começar a pensar que a gente precisa horizontalizar mais as relações, né? Eu acho que essa relação de autoridade que os pais exercem para os filhos pequenos, que é extremamente importante no início da vida, né? Porque uma criança não tem experiência, não tem vivência, tendo um outro ali que dá uma direção para ela, ela se sente mais segura, né? Conforme a criança vai crescendo, os pais precisam também entender que eles vão ser menos necessários na vida desse adolescente para ele poder formar os próprios desejos, o que ele quer. E o que a gente vê nessas relações tóxicas é que assim, né, o pai e a mãe não querem que esse adolescente cresça. Então eles vão minando os desejos, as vontades, para criar uma pessoa insegura que sempre vai precisar deles, né? Então, inconsciente isso também. É inconsciente, né? Então um bom pai e uma boa mãe são aqueles que vão deixando de ser necessários na vida do seu filho, né? Então, sempre que você tá numa relação tóxica, pense nisso. É uma relação de poder. Como é que eu faço para me equalizar, né? Para ficar horizontal, para responder, para me defender. E como a Ana colocou, né? Não precisa estar o tempo todo junto, né? Eu acho que o tempo que eu dou conta, né? Eu saber do meu limite. Eu tenho que perguntar uma coisa, doutora, que é o seguinte. Eu sempre na minha cabeça, né? Claro, a gente vai evoluindo, nunca tem uma verdade, nenhum ponto de exclamação. Mas sempre na minha cabeça eu imaginei que, por exemplo, entre uma relação, em todas as relações, né? Seja entre casal, amigos, né? No trabalho, essa horizontalidade que você disse é muito difícil, porque sempre existe alguém que manda mais, um poder a mais, alguém que está desregulando essa balança, né? Não toxicamente, mas às vezes até com uma questão de liderança.
né? Uma família patriarcal, uma família hoje matriarcal. Como é que faz existe isso que eu estou dizendo, que realmente na relação existe esse grau de diferença e como chegar nessa horizontalidade, então? Eu acho que, né, toda relação é como se fosse uma dança, né? Então, uma hora um empurra, outra hora outro puxa. Eu acho que o que determina muito da horizontalidade é o limite que você vai dando. Porque o outro, ele vai vir pra cima e falou, opa, peraí, até aqui que você pode ir comigo, né? Daí você equaliza de novo e você vai em direção ao outro, o outro dá o limite dele. E aí a gente consegue manter uma horizontalidade. Quando os limites não estão muito claros, né, obviamente essa balança, ela vai pender para um lado, né? E uma vez estabelecida a relação dessa forma, né, quando você deixa cair muito e o outro sobe aqui, isso é muito difícil depois na sequência de mudar, né? Eu aprendi uma coisa bem legal também, que eu acho que serve de ensinamento e que, né, que talvez sirva pra gente pensar, que é assim, que é a questão do não, que é a questão do limite, né? Para mim é assim, se a outra pessoa não tem nenhum pudor em pedir o que é nosso, eu também não tenho que ter nenhum pudor em negar-lhe aquilo que me foi pedido. Então, se a pessoa chega e fala, poxa, eu posso pegar teu carro agora ali, dizer que, olha, se você está me pedindo com tanta, né, assim, sei lá, às vezes nem é meu amigo pedir um negócio desse, então eu vou dizer não também, porque se você tem, né, se você não tem pudor nenhum em pedir uma coisa que às vezes é minha, eu também não tenho pudor nenhum de dizer, não quero. O outro nunca tem limite. É difícil dizer não. Tá difícil dizer não, doutora? Eu acho que assim, é difícil aprender a dizer não, principalmente na sociedade que a gente vive. O brasileiro, ele tem muito medo de dizer não e magoar o outro vai ficar chateado comigo. Mas eu acho que o não, ele tem um efeito maravilhoso. Quando você deixa claro o teu limite e você diz não, você vira uma pessoa muito mais respeitável, né? E a gente só é conhecido pelo não que a gente dá. Se você diz sim pra todo mundo, você não tem identidade, né? A partir do momento que você vai dando os teus limites, não, mas a Sara, eu sei que eu não posso fazer isso. Eu sei que a Sara não dá pra eu falar a respeito disso. Eu vou construindo a minha identidade a partir do não também. E a família, né? É muito importante dizer não pra família. Exato. O não é libertador, gente. É libertador. O não é libertador. E aí, não fica esperando perder a culpa pra dizer o seu não. Exato, vai com Diga culpa mesmo. o seu não, com culpa. Lida com a culpa. Não. E quanto mais você disser, a culpa vai aliviando, né? E eu gosto de dizer uma coisa, que onde tem um espaçoso, tem um encolhido, onde tem um encolhido, tem um espaçoso. Se você não se encolher, não tem um espaçoso. Então é uma relação, que as pessoas gostam de falar, não, porque aquele outro faz isso. E você faz o quê? Como a Sara disse, é uma dança. Eu me movimento, aquela pessoa se movimenta. Mas eu tô esperando vir tudo pronto, né? Eu quero ser respeitado. Como você ensina as pessoas a te respeitarem? Qual é o seu nível de responsabilidade pela respeitabilidade que você aplica? Né? Assim, as pessoas têm códigos diferentes, né? Se eu quero ser respeitada, eu preciso me posicionar com respeito. E não esperar que todo mundo venha me dar o que eu preciso, né? Isso era lá quando você comia papinha na colherinha, nessa altura do campeonato. Já não foi, bebê. Já foi. Mas é bom, tem que lidar. E quando você diz... não se deixa, né, de dizer não para o outro, você está dizendo para você. Exato. Tá engolindo as coisas, você né? Tá pegando aquele não para você. Então, você está se desagradando para agradar o outro. O outro nunca tem limite, gente. E lá na tua família, por exemplo, você não acha que as familiares, nós a gente está falando sobre esse tema de familiares tóxicos, você não acha que a família, às vezes, tem alguém que eles têm mais liberdade de falar e às vezes não tem papas na língua e misturam um pouco essa coisa da crítica com, às vezes, uma alfinetada? Você não acha que a família alfineta muito mais na tua experiência de família? Sim, com certeza. É aquela coisa, né, de cuidar da vida do outro, criar aquela expectativa. Sempre tem aquelas comparações, né? O seu primo está fazendo não sei o quê, e você ainda está assim. Sempre vai ter isso, acho que todas as famílias, né? Mas tem, na minha, um caso, assim, interessante, que a gente está na parte tóxica, né? Que eu acho legal falar. Que não é, às vezes, nem proposital, mas, às vezes, um trauma que os pais têm pode acabar passando para os filhos de uma maneira, assim, que nem se pode explicar. Por exemplo, tem um caso na minha família que a filha não tem uma conta, que é aquela coisa do controle que a gente estava falando, de você ainda me pertencer, não te libertar. A pessoa com 22 anos de idade não tem conta, não tem Pix, não tem liberdade, devido a um trauma da mãe com outros filhos, e acabou passando isso para uma pessoa de 22 anos que parece que tem 15.
isso é o auge, eu acho, do tóxico. Eu acho que isso é o auge, que você tira mas literalmente você tirou a autoestima. identidade Mas da 22 anos eu já posso começar a me devolver a identidade que me foi tirada. Eu acho que aí entra a parte, né? O que fazem com você e o que você faz com isso. Exato, né? Porque se você falar 15, tá? 22 eu já posso arranjar um emprego ali, talvez não vá ganhar aquela maravilha, mas eu posso começar a me virar, posso ir na clínica social, terapia, R$20 a sessão, eu posso começar a dar meu jeito, né? Porque senão a gente entra nisso, assim, qual a diferença entre a vítima e a vitimizada, né? Todo mundo que passou por algo difícil é vítima, mas a pessoa que se vitimiza é a pessoa que pega isso que aconteceu com ela e justifica. E a pessoa que é vítima, mas é autorresponsável, ela transforma aquilo em força, em combustível. Supera. Doutora Hickel, passa uma mensagem para nós de final de programa, para a gente encerrar o nosso programa de hoje. Então, eu acho que toda essa conversa que a gente teve aqui hoje passa muito por, né, acho que a Ana já falou isso em alguns outros momentos, sobre autoconhecimento, né? Eu preciso saber quem eu sou, até onde eu consigo ir, até onde eu deixo o outro chegar em mim. E isso a gente acha que é complexo, pode até parecer, mas isso deixa a vida muito mais simples, né? Limites e nãos simplificam a vida demais. Então, comece a dizer os nãos que você acha que você tem que dizer. E é independente da família, independente dos amigos, amigo e família, coloca todo mundo junto, o não é o não e não interessa. Por mais que o peso da família seja, às vezes, aparentemente maior, né, doutora? Exatamente. Não é não. Mirela, obrigado. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer, adorei estar aqui com vocês hoje. Valeu. Obrigada, querida. Sure. É isso aí, gente. Tem alguma dúvida, tem algum nó, desata com a gente, fica entre nós. Quem sabe é você o próximo a estar aqui com a gente. Tchau, tchau. Beijo, Luísa. Até a próxima, tá? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até.